E nos próximos capítulos da novela Renascer, Egídio terá a maior surpresa quando Eliana revelar as suas verdadeiras intenções. Eliana enganará o coronel e roubará um documento que fará o filhote de Pica-Pau perder todas as suas terras para a Dona Patroa. Eliana irá esperar ficar sozinha na casa de Egídio e entrará no escritório do coronel e começará a procurar por algo e diz: "Eu tenho que encontrar alguma coisa aqui que me ajude a ter esse coronelzinho nas minhas mãos." A moça encontrará uma pasta e, ao abrir, Eliana arregalará os olhos e dirá: "Eu não posso acreditar. Eu sabia que Egídio não prestava, mas isso aqui, eu nunca imaginei que ele teria coragem de fazer uma coisa dessa." Eliana irá até Dona Patroa e Sandra e contará tudo o que descobriu. Sandra, em choque, terá uma ideia genial e diz: "Eu já sei o que a gente tem que fazer. Eu tenho um plano, mas para isso vamos precisar da ajuda do José Inocêncio." Eliana, ao escutar o plano, relutante aceita, e as três, junto de José Inocêncio, armarão uma arapuca para Egídio e usarão o pior segredo do filhote de Pica-Pau para deixar ele sem nenhum centavo no bolso. O segredo que Egídio protegeu por tantos anos e que ele tem mais medo que todos descubram será finalmente revelado e deixará a todos de boca aberta. Agora me digam aqui se vocês acham que Dona Patroa merece ficar com as terras de Egídio e me contem aqui nos comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo. Isso tudo poderá acontecer quando Eliana voltar na casa de Rashid e, ao encontrar Yolanda, a viúva de Venâncio será colocada contra a parede. Dona Patroa, ao ver Eliana, dirá: "E o que uma Jezabel como você veio fazer aqui?" Eliana tenta se explicar e diz: "Eu tenho muita consideração por você e sua filha, a Sandra, e o fato que eu esteja lá na casa do seu ex-marido não muda em nada a minha amizade com vocês." Dona Patroa se aproxima de Eliana, a olha nos olhos e diz: "Pois trate de sair da minha casa, porque aqui não é mais uma casa de perdição." Eliana sai, mas antes avisa: "Eu vou provar para você e a sua filha que a minha amizade é verdadeira." Sandra, ao chegar para visitar a mãe, vê a confusão, vai até Yolanda e, ao ver Eliana indo embora, a moça pergunta: "Mas o que Eliana veio fazer aqui, mãe? E por que ela saiu tão apressada, sem nem cumprimentar?" Dona Patroa responde: "Veio aqui jogar seus venenos e tentar me enganar, fingindo de minha amiga. Mas eu tratei de expulsar essa cobra daqui e eu espero que seja para sempre." Já Eliana, ao chegar na casa de Egídio, a moça olha para os lados e pensa: "Logo, logo, tudo aqui será meu. Eu só tenho que aguentar aquele nojento do Egídio por mais um pouco." Nesse instante, Egídio chega e, ao ver a moça, fala: "Que bom que eu te encontrei. Eu vou ter que ir até Ilhéus, mas é coisa rápida. Devo voltar amanhã cedo, mas se você quiser, pode vir comigo." Eliana sorri de felicidade e pensa consigo mesma: "Essa é a minha chance de ficar aqui e descobrir alguma coisa para ter esse coronelzinho nas minhas mãos." O coronel Egídio pergunta novamente: "E então, você vai vir ou não?" Eliana, dissimulada, finge estar cansada e diz: "Eu até gostaria, mas esses dias eu não estou bem e prefiro ficar aqui." Egídio responde: "Pois você repouse bem, que assim que eu chegar amanhã, eu vou trazer uma surpresinha para você." Eliana dá um sorriso falso e logo em seguida Egídio sai. A viúva de Venâncio olha para fora, espera Egídio entrar no carro e, ao ver o filhote de Pica-Pau e Marçal saindo juntos, Eliana aproveita e diz: "Essa é a minha chance."
Eliana vai até o escritório do Egídio, revira tudo e, ao não encontrar nada, fala: Eu não posso acreditar. Um homem como aquele tem que ter alguma coisa de errada, alguma coisa que eu possa usar contra ele. É então que, ao olhar para baixo da mesa do escritório de Egídio, ela nota algo. E quando ela afasta a mesa, descobre um piso falso e diz: Deve ser aqui que Egídio guarda os seus documentos mais importantes. Ao abrir, Eliana descobre uma pasta de documento e, sorrindo, começa a ver todos, um por um. E diz: Todos esses documentos são das coisas erradas que Egídio faz, mas eu tenho que encontrar alguma coisa que seja realmente comprometedora. É então que Eliana se depara com o documento e a moça, ao ver, ela regala os olhos e fala: Eu nunca imaginei que iria encontrar uma coisa dessa aqui. Quer dizer que o Egídio teve a coragem de fazer isso. Mas com esse documento, os dias do grande coronel Egídio estão contados. Eliana pega as pastas de documentos e leva tudo com ela até a antiga casa de Jacutinga. Ao chegar lá, Eliana grita: Yolanda, seu Rashid! Sandra, ao ouvir os gritos, sai e, ao ver a amiga, fala: Mas o que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa, Eliana? Por que você está gritando? Eliana pergunta: Cadê a tua mãe, Sandra? Eu preciso falar com ela. Sandra responde: Ela foi até a venda do Norberto, mas daqui a pouco ela está de volta. Já na fazenda de Inocêncio, o fazendeiro tem um pressentimento e, conversando com Inácia, a empregada fala: Eu tô sentindo que vai acontecer algo, e vai ser ainda hoje. Zé Inocêncio, preocupado, pergunta: Do que você tá falando? Mas vai ser algo bom ou ruim? Inácia responde: Isso vai depender do senhor, mas o que eu posso dizer é que vai ser uma coisa que mudará tudo. Enquanto isso, Egídio, no meio do caminho, percebe que esqueceu alguns documentos e decide voltar para casa. E ao chegar em casa, Egídio vai direto ao escritório e se depara com a mesa fora do canto e o piso falso aberto. O coronel se desespera e fala: Mas o que aconteceu aqui? E onde foi parar a minha pasta? Se alguém colocar as mãos naquilo, eu tô acabado. O vilão sai e começa a procurar Eliana por toda a casa e diz: Onde foi que aquela alma se meteu? Só pode ter sido ela que pegou a pasta. Mas se acalme, homem. Eu tenho que pensar bem. Egídio sai gritando e chama o seu capanga Massal. O capanga, ao escutar os gritos, se aproxima do patrão e pergunta: Algum problema, patrão? Egídio, furioso, responde: É claro que tem um problema, senão não tinha te chamado. Eu quero que você faça um trabalhinho para mim, ainda hoje. Massal pergunta: E a viagem, patrão? Egídio, sem paciência, fala: Você não se preocupe com essa viagem. Só faça o que eu vou te mandar e fique calado. Massal escuta e Egídio explica: Eu quero que você se livre da dona patroa ainda hoje. Massal, sem pensar duas vezes, responde: O senhor pode deixar, que eu vou colocar um fim nela hoje mesmo. O capanga sai e Egídio entra dentro de casa e, aliviado, fala: Se eu colocar um fim na dona patroa, os papéis que aquela uma pegou não vão valer de nada. Eu até quis evitar chegar a esse ponto, mas vocês não me deram alternativas. Enquanto isso, Eliana explica toda a situação para Sandra. A moça pasma pede: Pois me deixe ver esses documentos. Eliana a mostra e Sandra, ao ver um por um, diz: Eu sei que esses documentos são comprometedores, mas eu não vejo como podemos usar isso contra o meu pai, até porque ele tem muito dinheiro e advogados, e isso aqui vai causar no máximo um pouco de dor de cabeça nele. Eliana se aproxima de Sandra e fala:
Eu sei disso, mas o que eu queria te mostrar mesmo é aquele último papel ali. Sandra pega o documento e, ao ler, a moça regala os olhos e diz: Mas isso aqui muda tudo. Com esse documento, nós podemos fazer finalmente justiça. Nesse momento, Dona Patroa chega e, ao ver Eliana, a mulher revoltada diz: Eu pensei que tinha deixado bem claro que você não é bem-vinda aqui. Sandra repreende a mãe e fala: Pois fique a senhora sabendo que a Eliana veio até aqui para nos ajudar. Dona Patroa olha para a filha sem entender nada e Sandra explica toda a situação para a mãe. Yolanda, em choque, fala: Mas o que nós três podemos fazer contra o teu pai, Sandra? Você sabe muito bem o quão perigoso ele é. Sandra pensa um pouco e fala: A senhora tem razão, mas eu conheço uma pessoa que vai poder nos ajudar. Eliana pergunta quem, e Sandra responde: O seu José Inocêncio. Eu tive uma ideia, e para isso eu vou precisar da ajuda dele. Yolanda, curiosa, pergunta: Mas que ideia é essa, minha filha? Sandra conta o seu plano, e Eliana e Dona Patroa ficam de boca aberta. No entanto, Eliana, com o pé atrás, fala: Mas antes que nós coloquemos em prática esse plano, eu tenho uma condição. Sandra pergunta do que se trata, e Eliana, ao se aproximar, fala em voz baixa para a amiga. Sandra arregala os olhos ao escutar, fica alguns segundos sem palavras e responde: Eu aceito a tua condição, mas você deixe que seja eu a falar com José Inocêncio sobre isso. Dona Patroa começa a se sentir mal, e Sandra, ao ver a situação da mãe, diz: A senhora não está bem. É melhor que a senhora fique aqui em casa. Sandra e Eliana saem juntas e vão até João Pedro no bar de Norberto. Sandra, sem dar muita explicação, chama João Pedro para ir até a fazenda de Inocêncio. O rapaz se recusa, mas Sandra insiste e fala: Pois se você não me levar, não é um problema, até porque eu sei o caminho e posso muito bem ir sozinha. João Pedro, sem alternativa, leva as duas até a fazenda do seu pai. Já Massal aparece escondido na frente da antiga casa de Jacutinga, e ao ver que todos tinham saído, o capanga fala: Agora é minha chance. Ele se aproxima da casa pelos fundos, e antes de entrar, o capanga é surpreendido e recebe uma pancada tão forte que o infeliz cai desmaiado. Enquanto isso, João Pedro, Sandra e Eliana chegam na casa de José Inocêncio. O fazendeiro estranha a presença dos três e pergunta: Mas o que vocês estão fazendo aqui? João Pedro responde: O pai, se acalme, que nós viemos aqui em paz. José Inocêncio olha para Eliana e fala: Se tivessem vindo em paz, não teria trazido essa uma com vocês, que inclusive agora mora junto daquele outro desinfeliz. Sandra interrompe José Inocêncio e rebate: O senhor tem os teus motivos para ficar desconfiado, mas eu vim aqui pedir a tua ajuda e te garanto que é algo do teu interesse. José Inocêncio pensa consigo mesmo: Será que era dessa oportunidade que Inácia quis me falar? O fazendeiro fica curioso e pergunta do que se trata. Sandra conta todo o seu plano para José Inocêncio e pergunta: Eu queria saber se o senhor ainda tem interesse em comprar todas as terras do meu pai. José Inocêncio arregala os olhos e pergunta: Mas que conversa é essa? O teu pai nunca que vai aceitar me vender aquelas terras. Sandra, no entanto, diz: Acontece que o meu pai não vai ter escolha. Inocêncio fica sem entender e pede uma explicação. Sandra fala: Graças a Eliana, nós descobrimos esse documento. José Inocêncio segura o documento e começa a ler.
enquanto Sandra termina de explicar. O fazendeiro, sorrindo, fala: então é por isso? Agora eu entendi foi tudo. Pois fique você sabendo que eu compro toda aquela fazenda com a porteira fechada e coloco o dinheiro do pagamento direto para tua mãe, que é o certo para se fazer. Sandra se aproxima de José Inocêncio e diz: só tem uma condição. O fazendeiro olha para a moça e Sandra continua falando: isso tudo foi graças a Eliana, e ela me pediu que o senhor lhe desse um bom pedaço de terra. José Inocêncio pensa um pouco e responde: eu concordo, até porque tudo que eu quero é acabar com essa briga, mas o pedaço que eu vou dar será uma parte das terras de Egídio que eu vou comprar. Eliana, mesmo relutante, aceita. E na mesma hora, José Inocêncio mandará chamar José Bento. E Bento, ao chegar, pergunta: o senhor mandou chamar, pai? José Inocêncio responde: eu quero que você me prepare um contrato de compra e venda. Eu vou comprar as terras do Egídio. Bento, desconfiado, fala: eu até posso preparar o contrato, até porque eu não preciso da OAB para isso. Mas eu vou precisar da assinatura do Egídio. O senhor tem certeza que ele está de acordo? José Inocêncio entrega o documento que Eliana pegou de Egídio, mostra para Bento e explica toda a situação. Bento, ao ver, fala: realmente, se é como esse documento diz, o Egídio não tem nenhuma voz nessa questão de compra e venda daquelas terras. Bento prepara o documento, José Inocêncio assina e todos vão até a antiga casa de Jacutinga. Sandra entrega a folha para a mãe assinar e Yolanda, sem entender muito, pergunta: mas minha filha, aquelas terras do teu pai, o que eu assinar vai mudar se o teu pai não for de acordo? Sandra responde: a senhora assine e confia em mim. Norberto também assina como um testemunha. E Eliana fala: agora é só esperar o coronel Egídio chegar para dar a notícia. Norberto a interrompe e diz: pois ele já voltou e faz tempo. Eu vi ele voltando em direção à fazenda dele hoje cedo. Eliana se preocupa, mas José Inocêncio tem uma ideia e fala: eu tenho um plano aqui, mas vou precisar da ajuda de vocês todos. E depois de ter explicado todo o plano, Eliana sai para fazer a sua parte e vai até a fazenda do coronel Egídio. Ao chegar lá, Egídio, ao ver a moça, fica curioso e fala: eu fiz foi colocar uma cobra para dentro de casa. Você me traiu. Confessa. Foi você que pegou a minha pasta. Agora me diga, onde foi que você enfiou aquela pasta? Eliana sorri e diz: se o senhor quer mesmo aquela pasta, vai ter que vir comigo. Egídio vai junto de Eliana até chegar na frente da antiga casa de Jacutinga. E olhando para a moça, pergunta: então quer dizer que você trouxe para Dona Patroa? O filhote de Pica-Pau, sem pensar duas vezes, entra e grita: Dona Patroa! Dona Patroa! Sandra e Yolanda saem e ao ver o estado de Egídio, Sandra fala: foi bom mesmo o senhor ter vindo aqui, até porque nós temos algo para te contar. Egídio, sem paciência, a interrompe e fala: vocês deixem de conversa mole e me traga a pasta que aquela alma trouxe para cá. E cuide logo, antes que eu perda as estribeiras. Sandra devolve e Egídio começa a sorrir de alívio. Mas quando ele já estava se preparando para sair, Sandra o chama e diz: mas antes que o senhor saia, eu acho que é bom que o senhor saiba que nós vendemos todas as tuas terras. Egídio, ao ouvir, fica transtornado e fala: como é que é? E como vocês podem ter vendido uma coisa que me pertence? Sandra tira para fora um documento e olhando para o pai diz: acontece que de acordo com esse documento,
o senhor passou todas as tuas terras e bens para minha mãe, provavelmente para fazer ela de laranja para os teus negócios. E eu aposto que você nunca pensou que um dia ela pudesse te dar um pé na bunda. Egídio responde: deixe de conversa besta, isso aí não significa nada. Foi só para pagar menos imposto. Mas, mesmo eu tendo colocado o nome de Dona Patroa, não tira o fato que as terras são minhas. Yolanda toma coragem e responde: eu já disse para não me chamar de Dona Patroa. O meu nome é Yolanda. E fique o senhor sabendo que eu já vendi todas aquelas terras para o Zé Inocêncio e não pretendo te dar nem um centavo do que ele me pagou. Egídio sai furioso e diz: isso não vai ficar assim. Vocês vão me pagar. Podem escrever. Egídio volta para a fazenda e, ao chegar lá, dá de cara com José Inocêncio e Damião. O vilão pergunta: o que vocês estão fazendo na minha propriedade? José Inocêncio ri e diz: que eu saiba, tudo aqui agora é meu. Eu comprei de sua mulher, ou melhor, ex-mulher. Egídio, furioso, grita chamando Massal. Mas de repente, Tião aparece e diz: o senhor pode parar de chamar aquele desinfeliz? Eu vi ele quando eu estava tentando pegar a dona Yolanda e tratei de dar um jeito nele. Agora ele está bem enterrado. Egídio fica desesperado e José Inocêncio fala: eu acho que você já conhece o Tião. Vai ser ele que vai cuidar de tudo aqui, como o meu braço direito. Inclusive essa casa vai ser dele agora. Egídio, ameaçado por Damião, sairá da fazenda sem nenhum centavo e não encontrará ninguém que lhe dê uma mão. Agora, me contem aqui, vocês gostaram do final de Egídio? E contem aqui nos comentários se vocês estão gostando ou não da novela Renascer. E não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o teu like para receberem sempre os novos vídeos.